Olá, gostaria de fazer com vocês uma viagem ao longo de vários artigos científicos, alguns livros, algumas pesquisas e alguns tópicos que alguns autores trouxeram para nós, para que a gente possa ampliar a nossa capacidade cognitiva, ampliar nossa inteligência, nosso modelo educacional, que ele possa ser expandido e algumas reflexões sobre como nós podemos melhorar nosso aprendizado. Estou fazendo parte de um grupo de pesquisa dentro do mestrado para descobrir como nós podemos aprender e aprender mais e aprender com mais qualidade, com mais velocidade, usando as nossas inteligências, um trabalho maravilhoso do Howard Gardner, mas também como outras inteligências que surgiram complementares a esse nosso processo de aprendizado cognitivo, como a própria inteligência artificial. Pois bem, vamos aqui conversar sobre cérebro, sobre como esse cérebro pode expandir, crescer seu potencial, como fazer um upgrade aí do nosso hardware, que é o cérebro, mas como nós também podemos instalar talvez alguns softwares, alguns motores para que o nosso processo cognitivo, a nossa inteligência, ela se multiplique, ela se torne múltiplas. Além disso, vamos também aprender sobre o sistema de aprendizado em si, como que eu posso aprender. Que metodologia eu posso utilizar para crescer e aprender mais rapidamente? E aqui nós vamos falar um pouquinho da eutagogia, da autoeducação. Você está preparado para essa viagem? Você quer experimentar aquilo que faz o cérebro brilhar, encher de borboletas? Sabe quando é que isso acontece? Quando você aprende algo. Todas as vezes que o nosso cérebro aprende algo novo, ele traz uma sensação muito boa, semelhante ao que alguns neurotransmissores provocam em nosso cérebro, adquirido através de medicamento ou outras experiências. E aí você tem algumas doses de dopamina ou serotonina, de forma que você tem aquela sensação muito boa. Pois é, aprender é um processo orgânico e natural que faz a gente ter esses mesmos sentimentos maravilhosos. Você está preparado? Vamos fazer essa viagem juntos? Quero conversar então com você sobre isso, sobre inteligência, como ampliar. Antes de falar sobre o cérebro em si, sobre tudo que a gente vai conversar aqui, eu quero conversar primeiro falar sobre o alimento do cérebro, a energia, tá? Então vamos começar esse processo não pelo processo em si, mas pela aquisição da matéria-prima lá com os fornecedores. Minha formação é em gestão, então antes de eu produzir qualquer coisa, eu tenho que estudar de onde vem a matéria-prima. E que matéria-prima está chegando? Nós estamos falando daquilo que traz energia para o nosso cérebro. O seu smartphone, ele tem um carregador. Seu tablet, seu computador tem um carregador. E o seu cérebro, que é muitas vezes mais importante. Como é que você anda alimentando o seu cérebro? Você já se perguntou sobre isso? O neurônio, que é essa célula fantástica, diferente de todas as outras células do nosso corpo, ela é aquela célula que está ali enchendo. O nosso cérebro é permeado por neurônios. E é uma célula bem distinta, não vamos aqui entrar em detalhes, você teria que estudar. Eu vou deixar aqui alguns artigos, alguns textos, algumas indicações para você pesquisar. Pelo menos nesse nosso pequeno vídeo, eu vou deixar aqui 4 artigos científicos. Na descrição, eu vou deixar os links para você poder acessar e ler a matéria na íntegra, para você conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está falando. E nós estamos falando aqui só sobre energia, energia para o cérebro. Nosso cérebro que precisa se alimentar de uma maneira absurda. Enquanto que uma célula, por exemplo, da nossa pele, talvez metaforicamente pudéssemos comparar como ela faz um churrasco para uma pessoa, o nosso neurônio faz um churrasco para 1000 pessoas. Essa é uma metáfora bem comum nas aulas de neurociência, em sala de aula, nos cursos por aí. Só para demonstrar o quanto que ela consome de energia. É um consumo absurdo de oxigênio e de glicose. Apesar de representar apenas 2% do corpo, né, do nosso peso corporal, o cérebro humano é responsável, meu amigo, por 20%, aproximadamente, 20% de todo o oxigênio. Obviamente, e consequentemente das calorias que a gente vai consumir ali no nosso organismo.
tá? Tem uma matéria que a gente fala um pouquinho sobre isso em detalhes do Rachel MA, tá? Dá uma olhadazinha lá, um artigo foi publicado em 2002, pode te ajudar melhor na compreensão desta relação de cérebro de consumo de energia que ele tem. Bah, a captação e a fosforilação da glicose ocorre preferencialmente onde, meus amigos? Nos neurônios. Além disso, os nossos neurônios, meus amigos neurônios, eles metabolizam quantidades substanciais de glicose e eles intensificam esse metabolismo em resposta às atividades que o nosso cérebro tem, que a nossa atividade neural vai desenvolver. Vou deixar também aqui um artigo para você se aprofundar um pouquinho mais, lá da Frontiers in Molecular Neuroscience. Dá uma olhadazinha que você vai trazer mais recursos para ampliar a sua compreensão. É por isso o que você come, o que você respira, tá? O quanto que você dorme, não é apenas uma questão de estilo de vida, é combustível direto para o seu hardware cerebral. A glicose é o combustível obrigatório, certo, do nosso cérebro, justamente para poder ele cumprir, né, as funções críticas, que inclui ali, vamos lá, por exemplo, produção de ATP, o controle do estresse oxidativo, a síntese dos neurotransmissores, já citei alguns, e dos componentes estruturais, tá? Tem um artigo bem interessante de 2019, que você pode ler um pouquinho sobre isso, do Daniel G.A., explicando essa relação de consumo que vai te ajudar melhor. Bom, para terminar, vamos falar de sono. Algumas pessoas dormem mais, dormem menos. E aí, quanto tempo dormir? Já tive uma época na minha vida que eu queria dormir o menos possível. Até que a minha ignorância foi superada por um pouco de conhecimento, e aí eu resolvi dormir realmente aquilo o tempo que é necessário. Se você, por exemplo, só dorme 6 horas por noite, alguns dormem 4, dormem 5, isso vai comprometer o funcionamento cognitivo de forma assim comparável, sabe a qual? A uma embriaguez legal. Não existe, preste atenção, sistema corporal importante ou função cerebral que não seja prejudicada pela falta de sono. E talvez você diga assim: "Tá, mas você não é autoridade nesse assunto, por que que você está falando isso?". Lembre que o que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou trazer subindo os ombros de alguns gigantes. Então dá uma olhadazinha no material bem interessante do Simon e Schuster, escrito em 2017, cujo título é "Why We Sleep: Look in the Power of Sleep and Dreams". Dá uma olhadazinha nesse material para tirar todas as suas dúvidas. Deixarei o link na descrição. Sem energia, para encerrar, o cérebro mais inteligente do mundo simplesmente não funciona. Agora aqui eu falei de alguns tópicos, como por exemplo, autoeducação. Você sabe o que é autoeducação? Não sabe? Descubra no nosso próximo episódio.